Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, graças a Deus, mais um dia que o Senhor nos concedeu, mais um momento de reflexão para a honra e a glória do nome do Senhor. Quero deixar para a meditação de todos em a carta de Paulo aos Filipenses, capítulo 2, que vai falar sobre a humildade cristã, o tema desse capítulo, e vai falar a partir do verso 5, que diz: de sorte que haja em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo-se semelhante aos homens, achando na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Por isso também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo o nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Louvado seja o santo nome do Senhor nessa manhã, irmãos. Estava meditando ontem nesse capítulo e lembrando-me do processo que o Salvador teve até chegar ao momento em que é dado nome soberanamente. Pois, irmãos, quem em sua alta glória, em seu alto poder, podemos dizer assim, em sua máxima, né, vai querer deixar tudo por amor a outro? Afinal, os homens, quando conquistam seus poderes, seus altos cargos, não querem abrir mão daquilo em prol de outro. Louvado seja o santo nome do Senhor. Mas Cristo, o Filho de Deus, para dar exemplo para os seus fiéis, para os seus seguidores, para os seus filhos, ele resolveu não enviar nenhum anjo para salvar a humanidade. Ele não resolveu mandar Miguel, não resolveu mandar Gabriel ou algum outro querubim, serafim, anjo poderoso do seu exército, mas ele mesmo, o Filho de Deus, se deu, se dispôs da sua glória, do seu poder. Louvado seja o santo nome do Senhor. Diante desse apóstolo Paulo, passa para a igreja que está em Filipos, dizendo que eles deveriam ter o mesmo sentimento que houve em Cristo, de humildade, de tratar o outro como superior. Louvado seja o santo nome do Senhor. A gente vai ver isso quando Jesus pega uma bacia, quando Jesus pega uma toalha, chama os discípulos e disse: agora eu vou lavar os vossos pés. E todos ali, vendo aquela atitude do mestre, começam a não acreditar acerca de quando Jesus vai até Pedro. Pedro disse que não é digno de que ele lave os pés, mas Jesus estava mostrando que aquela atitude, aquele momento não era só um momento de humildade humana, não. Ele disse: se eu não lavar teus pés, tu não terá parte comigo no meu. E Pedro, diante daquela palavra, ele disse: Senhor, não só os pés, mas também a cabeça. Louvado seja o santo nome do Senhor. Pedro entendeu que aquele momento ali de Jesus estava servindo aos, não era meramente um acaso, não era meramente para que ele mostrasse uma aparente humildade, mas para que ele visse que aquele que quer ser grande no reino de Deus deveria ser o menor
entre os seus irmãos. Louvado seja o santo nome do Senhor. E eu imaginando, meus caros irmãos ouvintes, nesta manhã, o versículo 7, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando forma de servo, fazendo semelhante aos homens. Achado na forma de homem, humilhou-se a si mesmo, sendo obediente até a morte e morte de cruz. Veja o quanto o Senhor se humilhou, o quanto ele se desfez da sua glória. A gente vai encontrar Jesus no Getsemane, quando Judas, junto com a tropa, foi ali prender Jesus, foi ali levar o mestre ao tribunal. Louvado seja Deus. Mas os discípulos ali querendo fazer barreira, disse: se eu rogar ao Pai, ele mandará 6 legiões de anjos em minha defesa. Veja que Jesus, ele não era, podemos dizer assim, indefeso, mas ele estava guardado pelo Pai. Então, a gente vê que esse esvaziar que Jesus estava falando, contra esse momento lá em Isaías capítulo 53, a partir do verso 4. Vou ler só alguns versículos para que todos fiquem cientes de como ele se esvaziou, o quão ele se humilhou e até aonde a obediência dele foi. Versículo 4. Verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o repudiamos por aflito, ferido de Deus e oprimido, mas ele foi ferido por causa das nossas transgressões e moído por causa das nossas iniquidades. O castigo traz a paz estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Louvado seja o santo nome do Senhor. Alguns versículos para que a gente fique ciente de que aquele momento de Jesus na cruz, todos o repudiaram, todos o humilharam no mestre. Momentos antes de colocá-lo no madeiro, os soldados pegaram Jesus, colocaram um pano sobre a sua cabeça, um saco, e começaram a bofetear, esbofeteá-lo, e disse: olha, profetiza agora que te bateu, zombando do Senhor Jesus. Mas ele, como ovelha muda, louvado seja Deus, não falou nada. Ele suportou aqueles bufetes, ele suportou aquela zombaria, ele suportou aquele escárnio. Mas para quê? Em prol de quê? Aleluia, em prol da tua vida, em prol da minha vida, para que houvesse salvação para mim e para você. Aleluia, o propósito de Cristo era vencer, aleluia, a morte e o inferno. O propósito de Cristo era trazer a salvação para mim e para você. Por isso que ele suportou, foi por amor. É como diz lá em João 6, Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho para que todo aquele que nele crê. A gente vê que todo aquele que nele crê, lá quando ele inspira suas últimas palavras, o soldado, o centurião que estava ao pé da cruz, olha para ele e diz: verdadeiramente este é o Filho de Deus. Louvado seja o santo nome do Senhor. O soldado ali creu diante da morte do mestre. O ladrão na cruz creu em Jesus, que ele era o Salvador. No momento de cruz, ele se arrependeu de todo de pecado. Aleluia. E disse: Senhor, lembra-te de mim quando entrares no teu reino. Glória ao nome. Jesus olhou para ele e disse: hoje mesmo tu estarás comigo no paraíso. Não me importa, meu amado, o quão profundo sejam os teus pecados. Se diante de Deus tu confessares e crer que há salvação do Senhor, que se você crer que há esse lugar de descanso em Cristo Jesus, porque no Evangelho de segundo ele disse no capítulo
14. Não se turbe o vosso coração, crede em Deus, crede também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas, se não fosse assim eu não vou-lo teria dito. Então, se não houvesse, irmão, Jesus não teria dito, mas como tem, ele já adiantou-se e disse aos seus discípulos, e hoje está registrado na Bíblia Sagrada para nós. Então, meus irmãos, que nessa manhã você lembre do sacrifício de Cristo na cruz. Ele suportou, ele estava no céu de glória, no seu poder, ele se desfez de tudo aquilo, se fez semelhante aos homens, se fez semelhante aos servos. Louvado seja Deus, que ele passasse, cumprisse toda a Escritura e os profetas para que este momento acontecesse. Se você hoje está vendo esse vídeo, lembre-se, o propósito de Cristo na cruz foi para a salvação. Não imagine que Cristo foi vencido pela cruz, mas ele venceu até a própria cruz. Ele apareceu aos discípulos, ele apareceu a Pedro, ele apareceu a vários outros discípulos. Ele apareceu aos discípulos, os 2 discípulos no caminho de Emaús. Quando os discípulos pensaram em se dispersar, cada um voltar para sua casa, ele disse, não, ajuntai-vos em Jerusalém, até que do alto seja revestido de poder. Ele queria que os discípulos, no propósito, adorando, buscando a ele, até que do alto eles fossem revestidos de poder. A gente encontra esse revestimento lá no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2. Aleluia. Se você tem um exemplar da Bíblia Sagrada, irmão, leia, medite, se alimente nesta manhã e que o nome do Senhor seja glorificado. Que Deus abençoe a tua vida, mas um momento de para o teu coração. Que Deus abençoe em nome de Jesus.